tema da mensagem que eu coloquei nessa noite é ilusão. Exatamente como o pecado aparece para nós. Ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão que engana muitas pessoas. Ele é uma ilusão que engana inclusive o nosso coração quando nós não usamos da vigilância necessária na vida cristã. Ele é uma ilusão que traz uma falsa sensação. Ele é uma ilusão que traz um sentimento de liberdade. Ele é uma ilusão que parece algo doce antes de praticar, mas depois da prática do pecado, ele traz um gosto amargo. Então, leamos do versículo 1 ao versículo 7, então, do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, graças eu te dou mais uma vez nessa noite, ó Pai, porque nós temos o momento mais importante do culto, Pai, que é o momento da Tua Palavra, Pai. É o momento que a Tua Palavra fala aos nossos corações, é o momento que a Tua Palavra, meu Deus, produz vida, produz transformações. Então, Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento, ó Pai, para que possamos ouvir, não como alguém que ouve por um ouvido e sai pelo outro, não, ó Pai, mas que possamos ouvir a Tua Palavra e a Sua Palavra possa repousar em nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Um dos discursos do nosso adversário é sempre querer dialogar face à verdade do Evangelho, é sempre querer trazer um sentimento de dúvida quanto à verdade do Evangelho. Na verdade, a busca do inimigo, do nosso adversário, é criar falhas em uma verdade que é absoluta para as nossas vidas. É como que um advogado que procura falhas em um contrato para que transforme aquele contrato nulo. E a serpente aqui, para Eva, ela trabalhou, não era propriamente a serpente, mas o diabo usando a serpente, de maneira que ela trabalhou criando dúvidas no coração de Eva. O primeiro versículo diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais, um animal usado para trazer a ilusão do direito de questionar não algo que pudesse ser questionado, não, mas questionar a Deus, questionar a autoridade de Deus. E quando o diabo ele joga, ele lança dardos no nosso coração, quando a verdade ela é distorcida, geralmente ela vem numa concepção, trazendo uma ilusão de um direito que nós não temos, que é o direito de questionar a palavra de Deus, que é o direito de questionar algo que Deus traz para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, como verdade absoluta, como novidade de vida, como algo que está implícito na soteriologia de Deus em crer no Evangelho e ser salvo. Então a Bíblia ela apresenta a serpente como um animal sagaz, como um animal astuto, não na concepção de algo que é pejorativo no primeiro momento, mas que depois traz uma sensação de ser um animal traiçoeiro, de ser um animal malicioso. Fato é que a serpente ela foi usada pelo diabo para enganar Eva. O que pode causar de alguma forma espanto para nós é que nós não vemos em Eva uma sensação de estranheza a serpente falar conosco. Talvez se a gente estivesse andando no meio de um mato ou de algum lugar que seja propício a uma serpente, só da serpente aparecer nós já íamos assustar.
agora quanto mais uma serpente falar conosco, né? A Bíblia não mostra nenhuma surpresa da parte de Eva. Eu não sei como que essa serpente se apresentou para Eva. O engano quase sempre chega de maneira ousada. Foi uma ousadia do inimigo trazer uma serpente para falar com uma mulher. E o engano ele chega de maneira ousada, porém de maneira discreta, em sua primeira aparição. O pecado ele não aparece de forma grotesca. Nem sempre, né? Às vezes acontece de aparecer, mas muitas vezes a mentira ela aparece de maneira sorrateira. Muitas vezes a tentação ela aparece de maneira singela. Ela aparece num discurso muitas vezes aparentemente bom. E a serpente ela começa com um discurso aparentemente bom, mas quando olhado, quando lido, quando nós olhamos com uma certa análise, nós percebemos que ela chega quase a sugerir que Deus não é bom, que Deus é injusto. Nós vemos que ela faz uma pergunta com claros sinais de veneno. Tem um versículo na Bíblia que diz que um pouquinho de fermento leveda toda massa. Ela traz um pouco de fermento na sua fala. Embora a gente tenha todas as respostas na Bíblia de que Eva, de fato, ela não fez uma rebelião contra Deus. Ela foi enganada pela serpente que foi astuta. E eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, que ela foi enganada, Adão não. Adão comeu o fruto consciente, Eva foi enganada. É isso que a Bíblia diz. Então, quando a serpente ela chega, ela traz um pouco do seu veneno. E ela diz assim: e disse a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele está dizendo, olha, disse a mulher, não, vocês não podem comer de toda árvore do jardim. Deus não liberou todo o jardim para que vocês usufruíssem, para que vocês comessem de todo o fruto. Sabia a serpente, também a mulher, que a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser comido. E hoje a gente vê um discurso às vezes falando, não foi Deus que criou o mundo, não foi Deus que criou a cultura, por que não usufruir de todos os benefícios que a cultura nos traz? Quando nós sabemos que nós estamos diante de uma cultura corrompida, e que não é que nós devemos fazer uma dicotomia entre viver na igreja apenas e no mundo nada. Nós devemos sim compartilhar da cultura dentro daquilo que nós podemos ir como cristão, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Ou tudo me convém e nem tudo me é lícito. Como que é o texto aí? Me ajuda aí. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem todas as coisas nos convêm, mas às vezes é soprado para nós uma ilusão de que nós podemos fazer todas as coisas em nome de uma verdade distorcida. Às vezes é soprado no nosso ouvido que nós somos seres livres para viver da maneira que nós queremos. Às vezes é soprado no nosso ouvido que nós somos cristãos livres para fazer o que queremos fazer e pronto. Quando a Bíblia não diz isso, quando a Bíblia nos mostra que nós temos um limite na nossa vida, quando a palavra de Deus nos mostra que ainda que nós estejamos nesse mundo, nós não somos desse mundo, portanto não podemos viver no mundo como todas as pessoas vivem. Não, devemos viver no mundo como embaixadores de Cristo. E o embaixador, ele representa a sua localização. Ele defende da onde ele veio, nós defendemos da onde nós somos e devemos viver como alguém que serve ao Senhor. Então a serpente, quando ela conversa com Eva, ela sugere uma injustiça da parte de Deus. Ela sugere que Deus estava negando os frutos quase que por pura maldade, ou que Eva tivesse entendido errado o fato de que não podia comer todos os frutos. Por isso que ela fala, olha, Deus não falou que vocês podem comer de toda a árvore do jardim? Disseminando um sentimento que às vezes a gente não consegue compreender, mas eu vou trazer um exemplo para vocês aqui, para que vocês entendam algo. Você já foi na casa de alguém? Quantos aqui já fizeram uma visita em alguma casa aqui? Ou foram dormir
pousar na casa de alguém, né? Passar um final de semana, e quando nós somos recebidos, ou quando nós recebemos pessoas, nós recebemos as pessoas muito bem na nossa casa, nós somos muito bem recebidos. Mas toda pessoa que recebe alguém, ou quando nós recebemos alguém, existem alguns limites que não podem ser rompidos. Princípios da liberdade, de que nós temos que respeitar os limites estabelecidos. Então, quando a gente recebe alguém em casa, a gente fala assim: olha, fica à vontade em casa. Geralmente a gente leva a pessoa na sala, né? Senta, fica à vontade, oferece uma água, oferece um suco, né? Trata a pessoa bem. Isso demonstra que nós somos hospitaleiros, não é verdade? Mas a gente estabelece alguns limites, né? A gente estabelece, geralmente um casal estabelece o limite do quarto, né? A gente não fica levando qualquer pessoa para o nosso quarto é um lugar de intimidade. Mas imagine você que se alguém for levantado da sala e se dirigir até o teu quarto, e você que recebeu essa pessoa também dizer assim: olha, não, no quarto não, fica ali na sala. Talvez essa pessoa possa ficar chateada, não possa? E seria uma tremenda injustiça da parte dela, porque nós estamos oferecendo toda a nossa casa, nós estamos restringindo apenas o quarto, apenas o lugar de intimidade do casal. O que Deus fez nada mais do que isso. Ele estabeleceu que poderia comer de todos os frutos, menos de um. E a serpente tenta trazer um sentimento no coração de Eva de que Deus era mesquinho, ou de que Deus era alguém egoísta, ou de que Deus de alguma forma estava temendo porque Adão e Eva se tornariam conhecedores do bem e do mal. E é engraçado como o ser humano ele tem uma perspectiva e uma facilidade de ver pelo lado negativo das coisas. Ele é capaz de se chatear por um limite que alguém coloca no lar, do que por toda a liberdade que ele recebeu em visitar aquela casa. Serpente tenta despertar isso no coração de Eva, tenta despertar que há uma injustiça, tenta atacar os atributos de Deus, de que Deus, na sua bondade, está restringindo um dos frutos, ou de que Deus havia negado que ela pudesse comer de algum fruto. Uma estratégia de desvalorização, de que você merece comer esse fruto. Olha, uma estratégia de desvalorização do homem, mas em última instância, de estratégia de diminuir quem é Deus de fato e de verdade. Porque mesmo o homem comendo fruto, como de fato conheceu o fruto, não se tornou igual a Deus. Porque a sua visão do bem e do mal não é como a visão de alguém que não está influenciado por nada. A partir do momento que o fruto foi comido, o pecado começou a habitar no coração de Eva e no coração de todos os homens, a partir do momento que Adão comeu, de maneira que a projeção não foi muito boa, de maneira que toda a humanidade foi afetada como é, porque é isso que o pecado faz. Ele traz essa concepção de um fruto bom, ele traz essa concepção de que pode fazer, ele traz essa concepção de que a criatura pode questionar o Criador, ele traz essa concepção de uma inversão de valor e de juízo, de que Deus determinou. E o inimigo, quando ele, na sua sutileza, ele traz doses progressivas e fatais de que o pecado não causa tanto mal assim, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então por que nós brincamos tanto com o pecado, se o seu salário é a morte? Por que nós levamos a vida na brincadeira, se a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte? Porque muitas vezes o soprar está presente no nosso ouvido, como que o pecado não é tão mal assim, ou que tal atitude não ofende a palavra dessa forma assim. Ou seja, a sutileza, a inversão do valor. E olha, se o inimigo viesse distorcer uma verdade para nós como um todo, a gente rejeitaria de cara. Mas ele rejeita aos poucos, até o ponto de afrontar a palavra de Deus. Ele distorce no primeiro momento de leve, para que a gente aceite essa verdade distorcida, para que depois que a gente aceita essa verdade e ela penetra o nosso coração,
a gente seja invadido pelo pecado. Alguém já pecou aqui? Ah, bom. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10. Mas o pecado, ele vem na mente exatamente com uma distorção da verdade num primeiro momento, de forma que o pecado acontece primeiro na nossa mente, no nosso coração, de maneira que a gente começa a aceitar aquele pecado que antes a gente rejeitava de cara, e nós começamos a aceitar ele aos poucos, até o ponto que a gente vem e consome, né? Até o ponto que a gente vem e efetivamente peca. Alguém que vai mentir e está lutando contra o pecado, ele começa a arrumar justificativas para mentir. Ele começa a arrumar razões que justifiquem a mentira. Até que em algum momento surge a dúvida no seu coração, até que em algum momento ele começa, ou ele se torna convencido que a mentira é necessária em detrimento da verdade, até o ponto que ele consuma, né? Até o ponto que ele mente, justificando que há razões para mentir. O pecado trabalha exatamente dessa maneira no coração do homem. Eu gosto de dar o exemplo de uma pessoa que chegou para mim e falou: pastor, o Espírito Santo sabe da necessidade que eu tenho de desviar alguns trocados na empresa, porque ele conhece a situação que eu estou passando. Justificando o pecado, ele se convenceu que ele podia roubar porque ele vivia de um momento difícil. Sabe o que significa isso? O pecado, ele vai trabalhando no coração do homem, quando ele chega numa pequena verdade distorcida, e ele trabalha no coração do homem de tal maneira que a sua mente se corrompe, e você passa a não enxergar mais o mal do pecado e se conforma ao pecado. É uma mente tomada pelo pecado. É por isso que a conversão, ela passa primeiro na transformação da mente. É por isso que a conversão, ela depende do novo nascimento, de uma nova mente em Cristo. Porque se Deus não mudar a mente, eu posso ser o mais religioso que for, eu vou continuar caminhando aos passos largos para o inferno. Para alguém ir para o inferno, ele não precisa fazer nada, basta nascer, cruzar o braço e morrer. Porque nós nascemos em pecado. Nós precisamos da intervenção de Deus para interromper esse processo na nossa vida. Então, quando a serpente indaga a Eva, quando a serpente ela questiona a Eva, quando ela sugere que há uma injustiça aí, olha, você deve ter entendido mal, Deus não disse que você poderia comer de todo o fruto do jardim. Então Eva responde diferente do decreto que Deus havia dado. Eva responde no versículo 3 assim: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Final do versículo 2, né? Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Versículo 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. Aí ela aumenta: nem tocareis nele, para que não morrais. Deus havia falado: olha, do fruto da ciência, do bem e do mal não comereis, porque certamente morrerás. Quando Eva responde, ela acrescenta, e aqui pode ser uma orientação do próprio Adão para preservar a sua esposa, de que olha, nem toque, já que não pode comer, melhor nem tocar. Mas a gente não vê uma declaração como, olha, para que não morrais, porque Deus havia dito, certamente morrereis. Deus é enfático, a palavra é enfática. Olha, podemos comer de toda a árvore do meio do jardim, mas dessa nós não podemos nem tocar. Ela vai responder diferente do decreto de Deus. Ela acrescenta algo que Deus não havia dito. Quando a palavra de Deus é acrescida de coisas que Deus não falou, ela deixa de ser a palavra de Deus. Quando uma igreja perde os fundamentos apostólicos, os fundamentos da Bíblia, ela não é igreja. Quando a palavra não tem o seu conteúdo na essência, então ela não é palavra. Ou seja, quando nós servimos a Deus, nós temos que conhecer o que as Escrituras dizem. Nós não estamos aqui para acrescentar. Quem acrescenta é legalista. Mas quem não acrescenta e diminui é antinomista. Ou vai muito para um lado, para o legalismo, ou vai para o lado sem lei, de que pode fazer todas as coisas.
As duas coisas são inimigas de Deus. Nós precisamos seguir a palavra do Senhor, sem legalismo, sem antinomismo, mas viver a palavra do Senhor de fato e de verdade. O acréscimo que Eva fez parece insignificante, no entanto, começa a demonstrar dúvidas, hesitação em relação àquilo que Deus havia determinado. Olha o que diz versículo 2:17: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comeres, com toda certeza morrerás. Quando o conhecimento, igreja, da verdade está turvo, ou quando o conhecimento está equivocado, nós corremos o risco de cair no pecado. Quando o conhecimento ele não está totalmente revelado para nós, então nós corremos riscos de cair, de pecar, de falhar. E por mais que exista sinceridade no nosso coração, a sinceridade não pode nos salvar. O que pode nos salvar é a fé em Cristo Jesus. Então nós vemos uma demonstração. Eu entendo e eu olhei vários comentários, eu fui estudar essa palavra e eu entendo como alguns comentaristas que ao ler o texto a gente vê uma demonstração de insegurança ao fazer pequenas alterações naquilo que Deus havia dito, mostrando até mesmo já um reflexo de que Eva havia sido atingida por uma seta maligna da serpente. Quer ver como o diabo trabalha? Eu gosto de contextualizar algumas coisas. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, eu posso beber? A Bíblia não diz não embriagueis. O fato é que geralmente a motivação dessa pergunta está errada. A pessoa não quer saber se ela pode ou não beber. Ela quer justificar uma coisa que ela está desejosa em fazer. Eu acho difícil uma pessoa beber e por menor que seja aquilo que ela beba, ela não se alterar. Dentro da nossa cultura, bebida traz escândalo. Talvez se a pessoa estivesse na Europa, num lugar frio, falasse: vou tomar um golinho de vinho para aquecer, talvez a gente encontraria justificativa não dentro de um país tropical como o nosso. E a pessoa às vezes começa a buscar respaldo na Bíblia, que Paulo mandou Timóteo beber, que Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. E eu não vou aqui dizer que o vinho era sem álcool, porque a própria fruta fermentada, ela produz o álcool. A questão aqui não é se pode beber ou não. A questão é que o inimigo ele trabalha na nossa motivação, e ele chega de leve para trabalhar na nossa motivação. Ele chega aos passos de um algodão, como se fosse passos de algodão. Você não percebe, você não sente, você não ouve, e ele começa a trabalhar no coração do homem. Eu costumo dizer que ninguém cai da noite para o dia. Eu não conheço ninguém que caiu da noite para o dia. Foi um processo de negligência da palavra de Deus. Foi negligenciando, foi aceitando, até que caiu. Até que ele é uma brincadeira com o pecado, porque o pecado, a ilusão do pecado é exatamente isso. Ela vai nos iludindo, até o ponto que nós caímos. Quem foi assim? Sansão. Ele brincou com o pecado. Ele comeu do mel que estava dentro do leão, que não podia comer, porque nazireu não podia tocar em um animal morto. Ele come. Ele começa a brincar que a força dele está aqui, está ali, está acolá. Ele acredita na ilusão do pecado, que ele é invencível, e de repente ele revela a verdade, o cabelo é cortado, ele perde a força. Então o pecado ele produz isso, ele produz essa ilusão. Então a gente vê claramente que muitas vezes, assim como Eva, nós também somos atingidos. A estratégia é sempre trazer as tentações, muitas vezes por meio daquilo ou aqueles que nós não suspeitamos, sempre com a intenção de afastar o homem de Deus. A estratégia de Eva era separar o homem de Deus.
A Bíblia vai dizer lá em João que ele é homicida desde o princípio. A intenção é afastar o homem de Deus. E quando a tentação vem, muitas vezes ela vem por um lado que nós nem esperamos que venha. Vem através de uma pessoa que nós não esperamos que tal pessoa ia nos influenciar dessa forma. A Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes. Às vezes ela vem pelas más amizades. Às vezes ela vem pelas más influências. E muitas vezes vem até pela nossa negligência na vigilância, na oração e na busca. Numa vida muitas vezes descompromissada com a verdade, dominada por várias atividades que não nos permite buscar em Deus forças na sua palavra para andar como um servo do Senhor. O nosso adversário, irmãos, ele usa de muitas artimanhas, ele usa de truques, ele usa de manobras, ele usa de comportamentos a fim de levar alguém ao erro, mas ele não erra por ninguém. Nós é que erramos, nós é que aceitamos, nós é que caímos nas artimanhas e nas ciladas. Eu falei na escola dominical hoje de manhã, a Bíblia não diz, olha, as obras do diabo são, a Bíblia diz, as obras da carne são. E quando nós caímos nas suas artimanhas, quando nós ouvimos e afloramos as obras da carne em nossa vida, nós cometemos o erro. Nós caímos nos truques. 2 Coríntios 2,11 diz assim, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Você não pode ignorar as artimanhas malignas. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus, mas ele está ao derredor lançando dardos, ele está ao derredor lançando setas, para que você simplesmente as aceite e cometa os seus erros, e caia no pecado. Efésios 6,11 diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes. Ou seja, nós não podemos nos iludir, nós não podemos ir aonde o inimigo se encontra. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Mas às vezes nós achamos que nós somos fortes, suficientes para entrar em lugares que possuem aparência do mal. Tem cristãos frequentando inferninhos, em nome do quê? Indo em barzinho, indo em lugares que têm aparências malignas. Isso não é lugar para nós. Nós temos que andar na luz e na verdade do Evangelho. Mas a emboscada está ali, o pecado está ali, o gatilho está ali, e se não for Deus na nossa vida, nós vamos errar. Então nós não podemos nos iludir com o pecado, nós não podemos aceitar a falsa verdade do pecado, nós não podemos aceitar a falsa verdade, porque é uma falsa verdade de que nós podemos fazer tudo. Nós estamos totalmente limitados pela palavra. O contexto é de que muitas vezes quando o inimigo trabalha, e eu gosto de repetir essa frase porque o contexto geralmente é que as coisas não têm nada a ver. O contexto que o inimigo traz muitas vezes na vida do cristão para levá-lo a pecar é de que as coisas não são bem assim, dessa forma que o pastor prega. Olha, é um pouco diferente disso, ele é radical demais. Ou pelo menos algo que justifique a nossa atitude pecaminosa. E por aí vai. E por aí vai. Por que o divórcio tem crescido no meio da igreja? Porque tem se achado justificativa para apoiar o divórcio. Por que o sexo antes do casamento tem crescido dentro da igreja? Porque existe uma falácia dentro da igreja, já que eu vou casar mesmo, então eu posso fazer. Por que cada 8 de 10 pessoas que vai para a faculdade, que se diz crente, termina saindo da igreja quando vai para a faculdade? Porque não está fundamentado nas escrituras verdadeiramente falando. Porque a falácia, a ilusão
que o inimigo tem trazido, do que o pecado é bom, tem entrado nos corações e tem arrasado com vidas espirituais. Como é que está a sua vigilância em relação à sua vida espiritual? Como é que está a sua vigilância em relação às aparências que você sabe que é pecaminosa, mas você faz questão de fechar os olhos para justificar a tua postura? O objetivo do inimigo, desde o princípio, é sempre distorcer a verdade, é sempre colocar dúvidas em relação à verdade. Ele tem como objetivo distorcer e sujar a lei de Deus, sempre com a intenção de levar o homem a negar um decreto que Deus fez. O diabo, ele vai apresentar para você uma ilusão, e o pecado em si, uma ilusão de vantagens, onde as verdades são distorcidas. Primeiro, a serpente aproxima, faz uma pergunta com algumas gotas de veneno, questionando o que de fato Deus falou, como: será que você não entendeu errado o que Deus disse? Para depois falar algo totalmente contrário à verdade de Deus. Olha o versículo 4, você vai ver que a serpente, ela inverteu a verdade de Deus. Deus falou assim: olha, certamente morrerás. Agora a serpente vai falar assim: olha, certamente que não morrerás. Olha o versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo de que não morrereis. Ele pega uma verdade bíblica, ele pega um decreto de Deus e ele trabalha de tal forma no coração do homem que ele inverte essa verdade, faz uma mentira se tornar verdade. Eu estou enganado ou é assim, igreja? Eu estou enganado ou é assim? Certa vez uma igreja ia fazer um retiro de carnaval e havia convidado a igreja da qual eu sou pastor. E aí eu fiquei sabendo que nesse retiro ia ter uma noite de gala. Eu não lembro como que era o nome da festa, mas ia ter uma festa de arromba ali, tutis, dance, muita dança. E aí eu me opus ao pessoal ir, né? E eu liguei para um pastor que era responsável por essa festa. E eu falei para ele: olha, é inadmissível o comportamento da igreja em relação a isso. Ele falou: melhor fazer aqui dentro do que lá fora. Uma verdade invertida. É melhor não fazer de jeito nenhum. Se for para fazer aqui dentro, então faz lá fora. Faz lá fora que você vai fazer melhor, porque aqui dentro vai ficar no meio termo. Mas é uma verdade distorcida. O inimigo, ele pega uma verdade, ele gera dúvida e ele inverte a verdade. É assim que ele trabalha. Uma verdade gera dúvida e inverte a verdade. É o fato em nossos dias. É a verdade que tem sido distorcida. É o pecado que tem se apresentado como algo bom. É o que acontece fazendo e trazendo uma aparência de vantagem. É a distorção apresentando uma vantagem para que se cometa o pecado. Nós estamos vendo a contradição direta do que Deus havia dito. É como o discurso do pragmatismo, é como o discurso do que não importa o meio, o importante é o resultado. Não importa o que eu faço durante a semana, o importante é domingo eu estar na igreja à noite levantando a mão e orando. Não, os meios para nós justificam os fins. Eu preciso ser um cristão dentro da igreja, mas fora da igreja. Eu preciso ser uma pessoa compromissada com a verdade dentro da igreja, mas fora também. Eu preciso louvar com meus lábios, mas com a minha vida também. Eu preciso ouvir lá fora o que eu ouço aqui dentro. Eu preciso guardar o meu ouvido, eu preciso guardar os meus lábios, eu preciso guardar os meus olhos, eu preciso guardar o meu coração, porque eu preciso viver lá fora exatamente o que eu vivo aqui no domingo à noite. Eu preciso ser um culto a Deus, no meu prestar a Deus através do meu gesto, da minha voz, da minha mente, mas através daquilo que eu vivo como verdade do Evangelho. Mas o pecado, ele traz uma ilusão de que podemos viver de qualquer maneira. Ele traz uma ilusão de que lá fora é uma coisa, aqui é outra. Não existe separação do profano e do santo. Nós precisamos ser santo aqui
e santo lá fora. É um golpe no fundamento bíblico, é um machadado na raiz, é uma implosão nos valores, quando a gente vê o pragmatismo sendo defendido até mesmo dentro de igrejas. Quando a gente vê pessoas dizendo que é importante usar um lenço para ativar a fé de alguém, ou é importante fazer uma campanha com um copo de água para que alguma pessoa creia, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Quem ativa a fé no homem, que esse termo é válido dentro da teologia, que a gente pode argumentar, se tem isso, quem revive o homem, quem regenera o homem é o Espírito Santo de Deus. Mas o pragmatismo tem envolvido num discurso de que não importa os meios. Para o Evangelho, o meio importa. Nós precisamos guardar a verdade do Evangelho. Nós precisamos tomar cuidado com a ilusão, que eu vou chamar aqui de grandeza, que a serpente prega para Eva, quando diz: olha, certamente que você não vai morrer. Certamente que ao você comer desse fruto, você vai conhecer da ciência do bem e do mal, você vai se tornar igual a Deus. O pecado, muitas vezes, ele traz uma ilusão de falsa liberdade. Ele traz uma ilusão de falsa independência, ele traz uma ilusão de soberania da nossa parte. Ora, por que o filho mais novo enfrenta a autoridade do pai? Para ter uma falsa impressão de liberdade. Pois o filho, quando está dentro dos limites do pai, está debaixo de segurança, mas quando sai desse limite, ele está vivendo a ilusão da falsa independência, porque o inimigo é que está enganando. Precisa ter respeito pela autoridade, precisa viver dentro dos limites que o pai estabelece, até o momento que se casa e vai viver a sua vida, e tem que viver dentro do Evangelho. O diabo, ele traz a ilusão no namoro, levando casais a pecar, trazendo uma falsa sensação de liberdade, quando na verdade não existe liberdade para o pecado. O pecado é escravidão. Aquilo que nos vence nos torna escravo. O que é que tem te vencido? Aquilo que nos vence nos torna escravo. Se o pecado tem nos vencido, nós temos sido repetidamente o mesmo pecado. Aquele que vive pecando o mesmo pecado, esse não é de Deus, é o que a Bíblia diz. Nós vamos pecar porque nós somos limitados, porque nós somos falhos, porque nós cometemos erro, mas nós não podemos ser dominados pelo mesmo pecado. Ele não pode nos vencer várias vezes. Então traz uma ilusão de que algo bom vai acontecer. Traz uma ilusão para Eva e também para nós. Para Eva, que se comer o fruto, ela vai ser autossuficiente. Ela será igual a Deus ao conhecimento. Olha o versículo 5 aqui, para que você entenda isso. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes, vos abrirão os olhos como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, é uma clara ilusão de autossuficiência, quando na verdade o pecado produz escravidão. Fato é que assim como foi com Eva, o objetivo é levar a duvidar para depois negar a fé. Primeiro o sentimento que vem é de dúvidas, para depois vir a negação da fé. É o discurso que se repete nos nossos dias, é o discurso que nós vemos nessa sociedade, é o discurso que prove, você não tem nada a perder, é o discurso de que você pode pecar, que eu não me arrependo de nada que eu fiz, só me arrependo do que eu não fiz, é o discurso de que nada que foi feito até hoje é certo, que nós podemos agora relativar todas as coisas. É o discurso do liberalismo teológico que tem tomado conta de muitas igrejas e seminários teológicos, onde a Bíblia contém erros quando a Bíblia é inerrante. É o discurso de que não firme na igreja antes que você prove tudo que o mundo te oferece. Eu me lembro quando eu fui me batizar nas águas, então fui conversar com a minha mãe, menor de idade, precisava conversar com ela. Falei: mãe, vou me batizar. Ela falou: não, meu filho, antes de você ir nos bailes, antes de você ir nas festas, e olha que eu já tinha ido muito, antes de você fazer tudo que o mundo oferece, você não pode se batizar. O mundo é isso. As verdades que são apregoadas distorcidamente são essas que nós devemos provar, que nós devemos fazer, mas nós só podemos provar aquilo que a Bíblia permite que a gente prove.
Nós só podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer, e nós devemos rejeitar de pronto o pecado na nossa mente e no nosso coração. A estratégia é sempre iludir, a estratégia é sempre seduzir, a estratégia é sempre envolver, cativar, fazendo com que o pecado se torne atraído. É a ilusão da aparência e do prazer. Nenhum pecado chega com a aparência de que não é prazeroso, né? Ele chega com a impressão de que é muito prazeroso aquele ato. Ele traz essa sensação para nós, que quando nós estivermos pecando, se lambuzando, se afundando na lama, vai ser algo prazeroso, quando na verdade não tem nada de prazeroso. O pecado se apresenta para nós como algo doce. Você vai ver que Eva olhou para a árvore e viu que ela era uma árvore com fruto bom, não, com uma bela visão do fruto, prazeroso para comer. O pecado se apresenta com essa ilusão de que é prazeroso. Quem usa a droga, usa como algo que não foi prazeroso, foi apresentado alguma vantagem para ele usar. Quem comete erros na parte moral, foi de alguma forma trazido como algo bom. Quem comete erros na parte do caráter, aparentemente há uma boa justificativa para tal erro, porque a estratégia é essa: é iludir, seduzir, envolver e cativar. 1 João 2,16 diz assim: pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Deus, mas do mundo. Vou ler de novo: pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ela comete exatamente isso. Ela comete a concupiscência do olhar, ela comete o interesse de se interessar por aquilo que não deveria. Olha o versículo 6 aí, eu vou caminhando para o final, irmãos. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ou seja, ela se interessou, a fruta para ela se apareceu como algo agradável ao paladar. O pecado é uma doce concepção, é doce na sua concepção, mas amargo na sua essência. Ninguém que comete pecado fica satisfeito, irmãos. O sentimento de culpa logo toma o coração, o sentimento de sujeira domina o coração daquele que é fiel a Deus, de tal maneira que, se ele for convertido, ele busca perdão na hora para Deus. Depois Eva comete a concupiscência da carne. Olha o que diz aqui, ó. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, paladar, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, primeiro ela vê o fruto bom, depois entra uma cobiça no coração, porque a concupiscência é uma cobiça desenfreada. O dicionário ele vai trazer um contexto também de ambição. Então é algo atraente e algo que nós cobiçamos desenfreadamente. Quando a dúvida entra, quando se nega a verdade, quando o pecado se aparece para nós como uma ilusão e nós caímos no conto do vigário, então nós achamos atraentes e a gente comete essa cobiça desenfreada pelo pecado. E é exatamente essa cobiça pela aparência, a cobiça da aparência pelo pecado em si. O coração do homem é cobiçoso, irmãos. O coração do homem cobiça. O coração do homem é mau na sua essência. Tiago vai dizer que do coração do homem é que surgem as guerras, é do coração do homem que surgem os homicídios, é do coração do homem que surge toda a sorte de cobiça. Então nós precisamos buscar em Deus que o nosso coração não nos domine, porque o coração do homem é enganoso, quando não está na presença do Senhor, quando não é Deus que está dominando esse coração, quando não há um novo nascimento, mas na sombra de algo que aparenta mal para nós, nós devemos sondar o coração. E a soberba da vida, o pecado ele traz sensação de autossuficiência. O pecado ele nos traz a sensação que podemos viver do jeito que quisermos, do jeito que queremos. Mas em Cristo nós somos livres do pecado. Em Cristo
nós não temos o direito de fazer o que quisermos. Liberdade, que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo é livre. Essa liberdade não é de fazer o que quer, mas é de ser livre do pecado. Porque todo homem nasce debaixo da escravidão. E eu quero trabalhar esse tema nos próximos cultos com vocês. Todo homem nasce debaixo do pecado. Todo homem nasce escravo do pecado. Mas quando encontra Cristo, ele se transforma numa pessoa livre. Mas não livre para pecar, livre para viver na presença do Senhor. Não livre para fazer o que quer, mas livre para seguir o Evangelho. Não livre para praticar libertinagem, mas livre para buscar a santidade em Deus. Embora a santidade é algo que Deus opera no homem de dentro para fora, quando nós buscamos no Senhor, não por mérito nosso, Deus ele trabalha, isso é resultado da ação de Deus na nossa vida. O fato não era apenas comer o fruto, aqui Eva não tenta iludir, a serpente não tenta iludir Eva apenas a comer o fruto, mas desobedecer uma ordem expressa de Deus. Desobedecer algo que Deus havia determinado. Levar Eva a dar credibilidade a um engano. Levar Eva a colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, porque é isso que o pecado faz nas nossas vidas, faz com que nós coloquemos a nossa vontade acima da vontade de Deus. A atitude que fez o pecado e suas consequências entrar no mundo foi a atitude de Eva, que foi enganada, mas que deu fruto para o seu marido, que comeu consciente. Olha o que diz Romanos 5,12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legado a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Uma atitude simples de comer um fruto, que levou morte a todo homem. O fato aqui não era só comer o fruto, mas a desobediência à palavra de Deus. Então nós vemos que Eva ela foi enganada, como muitos são enganados, mas muitos pecam conscientes. Muitas pessoas planejam o seu pecado já de antemão, apresentando uma justificativa. Muitas pessoas começam a confabular, a imaginar, a tramar o erro. Nós não podemos permitir isso na nossa mente. Nós não temos como impedir, eu gosto desse ditado, de passar um passarinho sobre as nossas cabeças. O dardo vem, a seta vem, mas nós temos o dever e o direito de impedir ele de fazer um ninho na nossa mente. Nós temos que repudiar os falsos pensamentos. 1 Timóteo 2,14 mostra que Eva foi enganada. Olha mais, Adão não foi enganado, diz a Bíblia, mas a mulher é que foi enganada e caiu em transgressão. Então nós temos visto o pecado tomar conta deste mundo como tomou. As pessoas não têm mais como pecar, elas não têm mais como romper os limites, não têm o que se fazer para enfrentar a verdade do Evangelho, como nós temos visto no nosso dia. E a história ela se repete. A tendência do homem relativar tudo que Deus trata com seriedade para justificar o seu erro é fato em nossos dias. Uma vez que o pecado é cometido com a ilusão que se dissipa no momento que nós cometemos o pecado. O pecado ele é só prazeroso até o ato de você cometer. Depois ele se dissipa, essa ilusão, e fica a culpa. Fica a decepção terrível. A mesma decepção que Eva teve ao comer do fruto junto com Adão. A Bíblia diz no capítulo 2 que os dois estavam nus e não estavam incomodados com isso. Mas depois de comer o fruto, essa nudez passou a incomodar, de maneira que eles tentaram fugir do seu pecado, cozendo folhas. Assim como os homens têm inventado maneiras de fugir do seu pecado, ou tentar cobrir a sua culpa, mas só Deus pode cobrir a culpa do homem. Somente Deus pode remir o culpado. Somente Deus pode operar na vida de um homem e transformar a vida dele. Todas as atividades do homem, todas as tentativas do homem em se remir a si mesmo não tem sucesso. Somente Deus pode nos remir. E as ilusões do pecado, ao ser praticado, gera no coração do homem um amargo sentimento de culpa. Olha o versículo 7 aqui.
Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós devemos estar sob a cruz de Cristo, irmãos. Nós devemos estar embasado na verdade do Evangelho, a fim de resistirmos o diabo e fugirmos do pecado. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pecado nós não resistimos, igreja. Pecado nós fugimos. Nós rejeitamos de cara o pecado. Somente a cruz quebra o encanto e a escravidão produzida pelo pecado. Somente a cruz é capaz de nos dar condição de redenção diante de Deus. Então nessa noite abrace a verdade do Evangelho, viva a sua vida em Cristo e rejeite a ilusão do pecado.